Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna e comigo está a Fabi. Oi, Fabi! Olá, fãs de salada! Tudo bom com vocês? Hoje eu estou temática da salada. Meu Deus, aguenta. E hoje também está a Jéssica! Oi, Jéssica! Cara, quanto tempo que a gente não grava as três? Desde que a gente se encontrou, né? Mas eu acho desde o encontrinho. Faz uma cota. É que uma vai, outra vai e assim segue a vida. A gente vai se resolvendo. Mas é isso, gente. Estamos as três aqui e já avisando que esse episódio guarda pra faxina pesada, hein? Porque vai ter umas 2 horas. Não vamos guardar esse episódio. Se você fala, pô, vou ouvir enquanto lavo uma louça, não. Tem que ser a louça aquela não, da família inteira. A não ser que seja pra arear a panela, sabe? Aquele processo. Sabe aquele dia de lavar azulejo? Lavar fogão. Pode limpar fogão. Você tem que usar aquele trequinho com um pincelzinho que é meio só da cáustica. Esfregar o rejunte banheiro. Esse é o rolê, entendeu? Porque vai demorar. Vai demorar, gente. Isso aqui é pra galera. Então a gente podia dividir, mas não vamos. Vai ser numa vez só. Então, gente... Tem algum recado? Eu queria dar um recado, sim. Pessoal, vocês aí que têm historinhas pro 1001 Medinhos, seguinte, mandem no e-mail. E não só no Medinhos, mas qualquer sugestão, manda no e-mail, porque no Instagram a gente acaba perdendo as sugestões de vocês. Isso aí. E se vocês forem mandar medinho, manda no assunto do e-mail 1001 Medinhos, porque fica mais fácil da gente organizar, senão também acaba perdendo. Isso. Exatamente. Então, não tem mais recados, né? Acho que é isso. Então, bora lá por causa de hoje. Essa aventura aí vai ser longa. Se preparem. O Larry William Ayler, ele nasceu em 21 de dezembro de 1952 em Crawfordsville, na Indiana. Ele era o mais novo dos 4 filhos do casal George Howard Ayler e Shirley Phyllis Kennedy. O George, né, o pai do Larry, era alcoólatra, e aí ele bebia e abusava física e psicologicamente da esposa e dos filhos, e espancava, né, as crianças frequentemente. E aí, em 1955, quando o Larry ia completar 3 anos em dezembro, né, no meio do ano, os pais dele se divorciaram. E a Shirley ficou com os filhos, né? E agora tendo que cuidar deles sozinha e sustentar eles. Ela tinha 2 empregos durante a semana para conseguir fazer isso. Ela trabalhava como garçonete e também trabalhava em uma fábrica. E às vezes ela também trabalhava nos fins de semana em um bar. E assim os filhos tinham que ficar com babás, famílias adotivas temporárias e até mesmo cuidando uns dos outros, com o mais velho deles tendo apenas 10 anos. Mas mesmo quando eles estavam com outras famílias, a Shirley sempre visitava os filhos, ela não abandonava eles, ela fazia de tudo para que eles não ficassem separados por muito tempo, porque às vezes ia 2 para uma família e 2 para outra. E pro Larry, isso fez com que eles ficassem muito próximos, mesmo com todas essas dificuldades que eles passavam. Então, ele acabou se apegando muito com a irmã dele e com a mãe também, né? Eles tinham essa relação muito próxima. O Larry estudou na escola St. Joseph, na cidade de Lebanon. Ele era alto para sua idade e praticava esportes, mas ainda assim era vítima de bullying por ser de uma família pobre com pais divorciados. A sua irmã Teresa era quem sempre o defendia e o confortava quando essa situação acontecia. Os professores o consideravam um aluno quieto, educado, mas com poucos amigos. Em 1957, a mãe de Larry casou mais uma vez, e esse casamento durou 1 ano antes deles se divorciarem. A sua mãe se casou pela 3ª vez, em 1960, e acabou se divorciando novamente 4 anos depois. Ela se casou pela 4ª vez em 1972. Os 2 primeiros padrastos de Larry bebiam muito como o seu pai, e ele e seus irmãos foram submetidos a frequentes abusos físicos e emocionais, com um de seus padrastos frequentemente segurando a cabeça de Larry sob água fervente como forma de disciplina. Nossa. Muito, muito complicado aí as relações que a Shirley arrumava. Fora que, tipo, é muito difícil. Na época é muito difícil uma mulher se relacionar com um cara
entre aspas, certinho, sendo uma mãe divorciada, uma mulher divorciada, com vários né? Com filhos, exatamente. filhos. Acabava que era melhor submeter um cara meio merda do que ficar sem nenhum homem, né? Uhum. Tendo que suportar abusos dentro e fora de casa, Larry se tornou um menino rebelde, teimoso e com comportamento problemático. Assim, sua mãe colocou ele em um lar para garotos indisciplinados em 1963, quando ele tinha por volta dos 11 anos. Ele achou essa experiência emocionalmente devastadora e, em poucas semanas, em lágrimas, persuadiu sua mãe a permitir que ele voltasse para casa, prometendo melhorar seu comportamento. Pouco tempo depois, Larry passou por uma avaliação psicológica em uma clínica de orientação infantil. Esses testes psicológicos revelaram que ele tinha inteligência na média, embora sofresse de grave insegurança e tivesse um medo extremo da separação e abandono. Deduzindo que esses medos eram provenientes de sua vida familiar, a equipe recomendou que Larry fosse temporariamente colocado em um orfanato católico em Fort Wayne. Ele permaneceu nessa residência por 6 meses antes de voltar aos cuidados de sua mãe. O que é meio mais traumatizante, né? Porque se ele era apegado à mãe, ele vai ficar distante da mãe. Pois é, né? Não faz muito sentido. Eles acharam que, tipo, dá uma estabilidade, nem que seja fora de casa, sabe? Mas eu também acho meio... É arriscado, né? Você tirar a criança de casa. Enfim, né? Assim que ele entrou na adolescência, ele percebeu que ele era gay. Ele se abriu sobre a sexualidade com a família dele, embora ele lutasse com sentimentos profundos de ódio por si mesmo em relação à sua orientação sexual. Então, ao mesmo tempo que a família aceitava, ele ainda tinha, né, esse... Porque imagina, né, cara, é auto-ódio na década, era aí, sei lá, década de 60, 70. Se hoje em dia a pessoa facilmente pode ter auto-ódio pela sua orientação, imagina Exato. na época, né? Imagina, nessa época. E aí, durante o ensino médio, ele até chegou a namorar algumas garotas, embora nenhum desses relacionamentos tenha se tornado físico. E como ele foi um pouco religioso, né, desde a infância, ele confidenciou a alguns conhecidos como ele lutou para aceitar essa sexualidade, né? Então, toda a questão tanto da religião quanto social, ele, assim, foi muito difícil para ele se aceitar como homem gay. Então, aí na adolescência, ele já não dava muita importância aos estudos e acabou desistindo de continuar na escola e não se formou no ensino médio. Mais tarde, ele conseguiu um certificado de desenvolvimento educacional geral, que é como se fosse aqui como é que chama? O EJA, né? Ou quando a galera aqui faz o Enem e recebe e usa de certificado do ensino médio, né? Tipo isso, é uma alternativa ao diploma do ensino médio. Só, tipo, diz lá que a pessoa tem o estudo suficiente como se tivesse terminado o ensino médio. E pouco depois de conseguir o certificado, o Larry conseguiu um trabalho como segurança particular em um hospital. Uma coisa que eu não mencionei é que ele era muito forte. Ele fazia academia, ele cuidava do corpo. Então, tipo, ele era um cara grande e forte, assim. Então, ele foi contratado como segurança. Mas ele trabalhou nesse emprego por 6 meses antes de ser demitido. Então, ele conseguiu um trabalho em uma loja de sapatos. E aí, enquanto estava nesse emprego, ele começou a se familiarizar com a comunidade gay de Indianápolis, frequentando bares, se envolvendo em sexo casual, e aí se descobrindo, né, como um homem gay. E vários desses homens notaram que o Larry, ele desviava os olhos dos seus parceiros durante a relação sexual, e enquanto isso, ele gritava palavrões como cadela e prostituta, levando muitos a acreditar que ele estava fantasiando que o seu parceiro era uma mulher. Eu não sei o que isso significa, né, mas... enfim, ele já começou a perceber que ele gostava de um negócio mais violento, assim, né? Começou, enfim, a se descobrir, né, a sexualidade dele. Bom, em 1970... uma coisa. Vocês já assistiram Sopranos? Não. Gente, eu tô no finalzinho, né? E aí, tem um dos caras lá, um mafiosão, assim, que é, tipo, casado, não sei o quê. E aí, tem um dia que outros 2 caras da máfia, eles vão numa boate gay. Nossa, entreguei a idade, né? Boate. Boate. Eles vão lá na boate gay e aí eles vão lá cobrar a propina, né? Da máfia deles. E, gente, eles encontram esse italianão lá, mafioso, tipo, de aquelas roupinhas de
de couro, assim, de policial, tá ligado? E ele tá dando um beijão no outro maluco também, é maravilhoso. Nossa, aconteceu isso comigo, porque eu acompanhava o meu amigo gay nas festas gay, né? Porque é mais divertido, né, gente? Festa hétero é ó. E aí um dia a gente tava numa boate, uma boate gay lá em Balneário, e a gente encontrou um professor nosso. E o cara olhou pra gente assim. E sabe, fingiu que, tipo, deu um oi meio. E daí depois querido, você aqui. Então, a gente já sabia, mas ele não admitia, sabe? Ele não falava pra ninguém. Sim. E aí depois a gente via ele no corredor da faculdade e ele dava um oi, assim. Oi. Meio com vergonha. Meio envergonhado, assim, mas Tadinho. querido, cara. Depois ele se assumiu, deu tudo certo, assim. Ele só tinha, tipo, ele tinha vergonha, coitadinho. Mas foi muito engraçada a situação, assim. Meu Deus, olha lá o professor. Uma vez eu encontrei o Richarlison do São Paulo na Luca. Arrasou. Não, maravilhoso, assim, tipo... Ai, não tadinho, sei se pode sofreu falar. tanto. Nossa, ele foi recebido com bomba no vestiário, sabe? Não, o tadinho, Richarlison, né, basicamente, ele saiu dentro do futebol por conta dos ataques. Exato. Tadinho, E ele não é um homem gay assumido, né? Ele só, tipo... Ele estava lá na balada saber que a eu sexualidade dele, nem por definitivo. Nem se ele fosse, sei lá, um cara que estivesse experimentando aí da vida. Exato. Sabe? Não dá pra saber, porque... Não dá pra gente... Exatamente. Enfim. Em 1970, quando ele tinha por volta ali de 18 anos, ele já era conhecido na comunidade gay de Indianápolis, especialmente entre o pessoal com fetiche em couro. Enquanto os conhecidos o descreviam como um cara tranquilo, bonito, forte e próximo de sua mãe e irmã, aqueles que tiveram relações sexuais com ele o descreviam de maneira completamente diferente. Quem se envolvia sexualmente com o Larry conhecia o seu lado sádico e temperamento violento, mas, ao contrário da comunidade BDSM, onde o consentimento está acima de tudo, o Larry espancava e cortava os seus parceiros sem permissão. Então ele não respeitava as regras, né, do BDSM. Exato. Eles estavam lá transando e do nada ele pegava uma faca e começava a cortar a pessoa, especialmente assim, no tronco, sabe? Mano! Uns cortes leves, mas era corte, né, cara? Tipo, como assim que você tá fazendo, e assim, né, cara? não está combinado, tá ligado? Exato, do nada, Tipo, sabe? Os caras... Tipo, vai que a pessoa, não vou julgar, né, galera? A pessoa curte, mas se a pessoa gosta de se cortar, coisa do tipo, né? Fica tudo combinado antes. Exato. Tem um acordo antes, que conversem antes. Ou pergunta na hora, né? Ó, posso usar a faca? Tive uma ideia aqui. Falar, né? Exato. Não, ele não perguntava nada, ele só fazia. E que Nossa, aí já é abuso, né, cara? Não, e muito planejado, né? Porque, tipo assim, você leva uma faca e deixa embaixo do travesseiro, aí você espera. Tipo, gente. Exato. E deve ser assustador, né? Porque ele é um cara gigante, né? Sim. Bom, o Larry trabalhou um tempo como pintor de casas e ele gostava de usar camisetas dos Marines, que são os militares, né, da Marinha. Mesmo sem nunca ter nem servido no exército. É um status, né? Tipo... É porque, então, depois, mais pra frente, tem, né, a avaliação psicológica dele, porque, assim, ele quer muito parecer essa imagem de machão, sabe? Justamente por ele não se aceitar como gay, ele quer parecer o mais hétero, entre aspas, o estereótipo, né? O estereótipo de hétero. Então, o que é mais macho man do que o exército, né? Aquele lance também de reafirmação, né? A gente vê, por exemplo... muitos caras que são gays e que na hora de se reafirmar são mais escrotos do que, por exemplo, um cara hétero e coisas do tipo. Misoginia, né? Entre a comunidade gay é muito grande. Exato. Bom, ele dividia um apartamento com Robert David Little, um professor de ciência e bibliotecário de 38 anos. A relação dos dois era puramente platônica, já que o Larry enxergava o Robert mais como uma figura paterna do que como um parceiro amoroso ou sexual. Embora os dois frequentassem os mesmos bares e cena gay, o Robert ele não se dava tão bem assim encontrando parceiros, já que ele era mais sério, antissocial e fora do padrão de beleza. Assim, diversas vezes o Larry levava jovens para casa para que o Robert também participasse nas suas relações sexuais.
Ah, isso que é amizade, eu gosto disso. Achei meio. Achei chato. parceragem. Tipo, sacanagem no texto dizer que, tipo, o Robert era feio. Ele não era feio. Fora do padrão de beleza, né, cara? Coitado, ele não era arrumado, é isso. É tipo aquela galera que uma pessoa vai lá, posta foto, nossa, cara, queria ter sua coragem, sabe? Elogiou tudo. Exatamente. Nossa, você me anima a postar fotos, tipo, Mas eu achei a boa amizade. E o cara leva. Você não consegue? Peraí, deixa comigo. Peraí que eu dou um jeito. Chegava com a galera lá pra ele participar. A primeira vez que se tem conhecimento que Larry escalou seu comportamento violento foi em 3 de agosto de 1978. Ele dirigia na cidade quando viu o jovem Craig Long, de 19 anos, pedindo carona. Assim que ele parou e Craig entrou na caminhonete, Larry propôs que eles transassem, e Craig imediatamente respondeu que não e fez menção de sair do carro. Em resposta, Larry apontou a faca para o peito do jovem, que disse que não tinha nenhum dinheiro para dar. Larry disse que não queria o dinheiro dele e dirigiu até uma área rural. Quando pararam em um campo, Larry mandou que Craig tirasse a roupa e então o algemou e amarrou seus tornozelos. E mandou que ele subisse na traseira da caminhonete. Enquanto Larry tirava a própria roupa, Craig conseguiu escapar, ainda algemado, e correu, mas Larry logo o alcançou e ele lhe deu uma facada no peito, atingindo seu pulmão. Craig caiu no chão e se fingiu de morto até Larry sair, e então conseguiu cambalear até uma casa próxima pedindo ajuda. Enquanto Craig recebia os primeiros socorros nessa casa, Larry apareceu. Ele entregou as chaves das algemas para o xerife que estava lá e disse que havia esfaqueado acidentalmente o jovem. Como alguém esfaqueia acidentalmente? Foi sem querer, deu uma facada. 42 facadas, ele veio correndo aqui, ó. Ele veio correndo aqui tropeçou na minha faca. Tava aqui cortando uma maçãzinha. Não. Sabe aqueles memes de como que é? Caindo da dieta sem querer, tá ligado? Sim. Tipo isso, né? O cara num Häagen-Dazs, tá ligado? Exatamente. Tipo, o cara... trair sem querer, né? A mulher caindo no colo dele. Foi tipo isso, assim. E a cara de pau dele chegar na casa, sabe? Nossa, tipo, sim. Ele viu, assim, sei lá como, ele tava andando lá, e eu acho que ele tava procurando, né, o Craig. E deve ter visto o carro da polícia. Sim, mas eu acho que esse ato dele devolver mostra que também ele talvez não tivesse... que ele não tava, tipo, preparado, né? Tava, tipo, seguindo a vibe, provavelmente. Ele não tava full cycle. Não. Ainda não, ele estava testando. Tava na vibe. Até onde eu vou, né? Vendo qual é que é desse rolê, entendeu? Exatamente. Ele foi preso, né, e levado sob custódia. A polícia fez uma busca em seu veículo e encontrou uma faca de caça, um chicote com ponta de metal, uma faca de açougueiro, mais algemas, gás lacrimogêneo e uma espada, porra, né? Antrax, uma bazuca, 338. Se o cara fizesse cosplay, tava tudo certo, né? Dava Caralho, mano. entender tudo isso aí. Mas foda, né? E, bom, aí ele foi acusado, né, de agressão agravada e ele concordou em se declarar culpado. O juiz estabeleceu a fiança dele em $10 mil e essa quantia foi levantada por amigos para que ele fosse solto. E aí ele foi libertado sob fiança até 23 de agosto. E nessa data, os advogados do Larry chegaram pro Craig e ofereceram um cheque do Robert Little, que era o cara que dividia apartamento com ele, no valor de $2.500, em troca de ele concordar e não prestar queixa. Basicamente subornaram a vítima, né? E o Craig, com medo, enfim, né, falou, putz, vou aceitar isso aí. E aí o Larry mudou a alegação para inocente, ele retirou a acusação. E aí ele foi absolvido, né, em 13 de novembro, sendo multado em $43 por causa dos custos judiciais. E foi isso. Daí tá tudo certo. E aí, em agosto de 1981, ele começou um relacionamento com John Dobrovolskis, que era um homem de 20 anos, que tinha esposa, 2 filhos biológicos e 3 filhos adotivos. A esposa dele, a Sally, ela sabia que ele era bissexual, e ela, assim,
tolerava o amante a ponto de aceitar que às vezes o Larry se hospedasse lá na casa deles e pagasse 1/3 do aluguel. Então eles tinham meio que um acordo ali, né? Tava tudo bem. Sim, Ela falou, tava você de quer ficar boas. com o cara aí? Tá tudo certo, sabe? Ele paga o aluguel quando ele vem aí e tá tudo certo. É incrível assim. ainda colaborar com o aluguel. Muito Exato. Isso que eu achei mais incrível mesmo. O cara ajuda com o aluguel ainda. Achei um ótimo acordo. Eu achei bom também. Só uma coisa, gente, uma correção. Marines é exército mesmo, é tipo Army. E Isso. como que é? Navy, que é os... do Batalha Naval. Batalha naval, É a Marinha. Marinha, isso. É o da água, do ar, da terra. É o Capitão Planeta. Referência só quem é idoso. Referência nós. de velho. Aquelas. Bom, com o John, o Larry encontrou um parceiro que também curtia sadomasoquismo, gostava de ser amarrado e apanhar. Mas a relação dos dois era marcada por muitos ciúmes, com o Larry constantemente questionando o John se ele tinha outros amantes e fazendo acusações de infidelidade. É aquele negócio, né? Esse relacionamento é aberto só pra mim. Não era pra bem você. assim, exatamente. Exatamente. Era exatamente isso, os dois. Eles não se assumiam porque o John era casado, Uhum. né? Então, tipo, eles ficavam nessa, nós somos amantes. Mas ao mesmo tempo eles não aceitavam que nenhum dos dois tivesse outras pessoas, assim. Então era, tipo, meio... Monogamia mata, né? Aquelas... era bem escroto, assim, o relacionamento dele. Aquele que fala, aquele relacionamento aberto que tem tanta regra, que é mais fácil ser monogâmico, entendeu? Exatamente. Ai, gente, vocês sabem quem é a Eta Nega do Instagram? Sim. Não. Eu amo essa menina. O perfil dela é @etanega. E aí um dia ela fez um Reels que eu ri tanto. Que ela falou assim sobre monogamia. Ela falou: como que é? Um relacionamento não monogâmico, mas a gente tem aqui uma regra de não sei o quê, uma regra de não sei o quê. Então, assim, tirou as regras e colocou regras, tá ligado? Né? Bem isso aí. Gente, Era essa isso aí, menina a relação dos perfeita. dois. Bom, eles chegavam a brigar feio e muitas vezes o John batia no Larry, que não revidava. Muitas vezes essas discussões aconteciam por conta das percepções e recriminações de Robert, que não fazia segredo da sua intensa antipatia por John e se ressentia com o fato de Larry estar em um relacionamento sério. Vivendo entre 3 cidades diferentes para trabalho, encontros com o John e dividindo o apartamento com o Robert, o Larry tinha uma grande área de cobertura para procurar vítimas e satisfazer suas fantasias cada vez mais sádicas e violentas. A sua primeira vítima de assassinato conhecida foi Jay Reynolds, que foi encontrado esfaqueado em março de 1982. Em 12 de outubro de 1982, Larry atraiu um jovem de 21 anos chamado Craig Townsend para seu veículo. Depois de ser drogado, espancado violentamente e depois abandonado nu e em coma em um campo rural, o jovem sobreviveu ao ataque. Caraca. Eu fico em choque com essa galera que sobrevive assim. Sobreviveu, né? E ele ficou, tipo, em Nossa. coma, cara. Sabe? Caralho. É surreal. Imagina a violência, né, do que o Larry fazia, né? Nossa, gente... lembra um caso que a gente fez aqui de uma moça que sobreviveu, tipo, num buraco de esgoto? Tipo, nossa. Não lembro, amiga. Ou será que eu vi no Discovery? Aquelas... Provavelmente. A gente não fez isso aí, aquela que ela perdeu as mãos? Isso, esse? Não, a gente não fez sobre ela ainda. Vamos fazer. Vamos mas fazer. A gente não fez sobre ela. É uma história... É surreal, tipo, a história dela. É a que ficou com o pescoço pendurado, não é? Não, essa aí é africana. Sul-africana. É verdade. Nossa, gente. Também não fizemos. Eu pensei em fazer um mix mini de sobre ela. referências. Aquelas que conhecem todos os crimes, né? Mas é surreal. Eu fico muito de cara, assim, quando a pessoa sofre tanta violência e consegue sobreviver, né? Nossa, Cara, é foda. muito doido. Não, eu tava lá em Manaus, né, que eu fui lá pra falar de quadrinhos e tal, e eu tava falando 1001 crimes, aí teve uma hora que eu falei assim, amo crimes, aí, tipo, isso aí virou o meu mote, amo crimes. Amo crimes, Eu não amo crimes. É que nem quando, por exemplo, eu tentando falar pra terapeuta, me apresentando, falando o que eu faço da vida, né? Ai, que legal, família, ai, que legal, jornalista. Ai, que legal. Então, ó, eu tenho um podcast de crimes.
Falo de muito de crime. E eu gosto de ler sobre crimes, e escrever sobre crimes, e falar sobre crime. Adoro. Aí você já avisa, o teu trabalho vai ser difícil, né, amiga? Vai tá como dizia Avril, it's complicated. Você vai ter que lidar com isso agora que você é terapeuta. Você que lute. Se vira aí. 11 dias depois, em 23 de outubro, Larry sequestrou e assassinou um jovem de 19 anos chamado Steven Crockett. Seu corpo foi descoberto em um milharal aproximadamente 12 horas após seu assassinato. Uma autópsia revelou que Steven foi espancado, depois esfaqueado até a morte, sofrendo 32 ferimentos de faca, incluindo 4 na cabeça. Uma semana depois, em 30 de outubro, um jovem de 26 anos chamado Edgar Underkoffler desapareceu em Roundtown, em Illinois. Seu corpo não foi descoberto até dia 4 de março de 83, em uma área rural. No mês seguinte, Larry assassinou um barman de 25 anos chamado John Johnson. Seu corpo foi descoberto um mês depois em Lowell, Indiana. Em 20 de novembro, Larry sequestrou um caroneiro de 19 anos chamado William Lewis, que foi esfaqueado até a morte e enterrado em um campo. Cara, o cara desembestou numa... Nossa. Surreal, cara. Foi tipo, quando ele começou, ele não parou mais. Ele abraçou o monstro, É assustador, cara, a quantidade de gente que ele matou. Porque, dúvida, essa galera toda, né, no geral, dá pra ver que tem o perfil de serem todos muito jovens, né? O mais velho tinha 26 anos. Né? Mas eram todos gays ou não ele pegava tanto homens héteros quanto gays, assim. Então, às vezes ele conhecia alguns em bares e tal, outros eram caroneiros, sabe? Tipo, cara que ele conhecia, sei lá, conversando, sabe? E aí ele sequestrava e ele matava. Foi tipo o cara que tava andando na rua, né? Exato. Tipo, sabe? Conhecia e matava o cara. Então, não eram todos gays, não. Assim, o perfil dele era só homem jovem, né? Porque às vezes eu pergunto isso porque às vezes também tem aqueles serial killers gays que matam muitos gays por uma questão também de auto-ódio, né? O dele é assim, né? Só que no caso daí ele não se importava tanto, assim, de ser somente gays. Mesmo. É só homens, exato. Ai, gente, que nem aquele cara lá do Tinder aí, né? Que tá... sabendo? Tô esperando mais informação, né? Porque tá meio confuso. Tá meio confuso. E é aquele lance, né? É complicado por conta de saber até onde que é fake news, até onde não é. Sim. Pode realmente estar rolando, mas, por exemplo, segredos da polícia, de investigação, coisa do tipo, né? Eu acho até que o pessoal, tipo, não deve ficar compartilhando esse tipo de coisa, sabe? Pra não assustar, né? Você pode ajudar a espalhar desinformação, você pode estar assustando, pânico, então... Pode atrapalhar a investigação. Eu não quis dizer que ele existe, eu só, tipo, tô falando Sim, exato. Sim, amiga, tá eu mesma, na hora eu descompartilhei. Que na hora eu compartilhei e depois eu descompartilhei. Porque na hora você fica, gente, porque no caso o cara tá usando o Scruff e tá usando o outro também, pra gays, pra homens gays, né? Que é basicamente encontros, é desesperador, porque a gente sabe do perigo, porque são aplicativos que é diferente de Tinder, por exemplo. Encontro casual, né? Porque o Tinder, quando principalmente a gente fala de relacionamento hétero, né? A gente fala de conversa, tem o date e tal. Esses daí é mais imediatista, né? Vem na minha casa agora, entendeu? Então, você fica com medo, né? Porque a gente... Essa história de que... vão usar aplicativos gays pra atraírem homens gays e matarem eles, é uma história que sempre rolou. Sempre rolou. E aí, agora, realmente ter uma pessoa específica fazendo isso, né? Não sendo uma coisa que aconteceu pontualmente, né? É surreal. Vamos esperar aí que tenha mais informação em breve, né? Isso. Torcendo pra que seja fake news, porque... pelo menos pra polícia fazer uma declaração oficial, né? Tipo, confirmando ou não, né? Mas enfim, o Larry, ele fez vítimas em diferentes estados e condados, o que dificultava o trabalho da polícia em ligar os casos de assassinato que estavam aparecendo na rodovia. Então, tipo, começou a aparecer muito corpo. Só que como era em lugares distantes, assim, né? Tipo, condado diferente e tal, as polícias não se conversavam nessa época, né? Tu não tem uma base de dados central, assim. Até tem, mas é muito específica.
Além disso, as vítimas eram muitas vezes caroneiros, jovens gays que as autoridades consideravam terem apenas fugido de casa e se metido em confusão. E isso dava ao Larry mais tempo para continuar matando impunemente. Então, teve pessoas que muito. estão ali na margem da sociedade que ninguém se importa muito Exato. se sumiu, se não sumiu, né? Nessa época teve muito serial killer, assim, de que matava homens gays, sabe? Uhum. A gente vê muito caso de que matava prostitutas também, né? Mas teve também muito, muito, muito caso de serial killer que tinha o perfil de vítima de homens gays, porque eles sabiam que a polícia não tava nem aí. Tipo, cara, olha o Dahmer, né, cara? Sim. O que é Quando a gente surreal, fala sabe? de galera, grupos minorizados, né? É muito mais difícil, tipo, aqueles serial killers que matam prostitutas, serial killers que estão vivendo em bairros mais periféricos, com maioria preta, enfim. Exato. E aí, em 19 de dezembro, um jovem de 23 anos chamado Steven Egan foi sequestrado em Terre Haute. Terre Haute era a cidade onde ele morava com o Robert. O corpo dele foi descoberto em uma floresta perto da Indiana State Road 63, em 28 de dezembro. Investigando a construção em uma fazenda abandonada perto de onde o corpo dele foi descoberto, a polícia encontrou vestígios de carne humana nas paredes, em áreas onde o gesso havia sido danificado. E aí os investigadores especularam que o Steven tinha sido suspenso contra as paredes enquanto o assassino torturava ele. Então, tipo, meio que raspou assim, e aí ficou pedaço de pele e carne, sabe? Nas paredes. O Steven, ele levou tantas facadas no abdômen que ele chegou a ser estripado. Estripado é quando as tripas saem, né, pra fora. Então, o Larry, ele começou dando, tipo, uma facada, né? No segundo, ele já deu facada na cabeça da pessoa. E aí, já era, sei lá, o quinto, sexto, ele já tava, tipo, arrancando as tripas da pessoa de tanta facada. Ele escalou muito rápido e fez muitas vítimas muito rápido. Então, tanto que foi, acho que 2 ou 3 anos, assim, que ele matou, sabe? É surreal, gente. A velocidade que ele foi do 0 ao 100, assim. É surreal. O Dr. John Pless fez a autópsia do Steven Egan e colocou em suas anotações que as mutilações extremas no abdômen, peito e garganta da vítima mostravam a raiva intensa do assassino. Não, e realmente, tipo assim, pra ficar pedaço de pele dele na parede é muito violento, né, gente? Sim. Ao terminar a autópsia de Steven, ele começou a examinar outro corpo que também havia sido encontrado perto da rodovia. O corpo do jovem John Roach, de 21 anos. Ele também tinha ferimentos de faca no abdômen, peito e garganta, sugerindo também uma raiva extrema do assassino. O Dr. Pless informou em seu relatório sobre as similaridades entre as duas vítimas, alertando que a polícia provavelmente tinha um serial killer à solta na área. Mas a Polícia Estadual de Indiana descartou a possibilidade, dizendo que o Dr. Pless era um alarmista. Sendo que ele é, tipo assim, um profissional do negócio. Exato. Né? Tipo, cara, gente, sério. É surreal. Nossa, a polícia fez um trabalho tão bosta, né? É pra variar, né? Pra variar. Era um trabalho horroroso nesse caso. E até quando eles fizeram certo, eles fizeram errado. Gente, vocês ouviram o Não Inviabilize hoje? O Luz Acesa? Gente, escutem, viu? Gente, aqui no Mil Crimes a gente é fã do Não Inviabilize. Somos todos Não Inviabilizers. E em 30 de dezembro, um estudante da Universidade de Yale, chamado David Block, de 22 anos, desapareceu do subúrbio de Highland Park, em Illinois, depois de contar à sua família que ele ia visitar um amigo na cidade vizinha, que chamava Highwood. Os seus restos mortais foram encontrados por um fazendeiro em um campo ao sul da Rota 173 de Illinois, em 7 de maio de 1984. Ou seja, por onde ele passava, ele deixava um rastro, né? Uhum. E vários corpos foram encontrados depois, né? Então, tipo, ele matou muita gente, mas, tipo, teve corpo e demoraram anos pra encontrar, sabe? Então... Amiga, não li até o final, mas esse cara teve um corpo que foi descoberto há pouco tempo, não foi? Olha, não sei. Vou procurar. Também não sei. Eu sei que, assim, uma vítima que até hoje não foi identificada. Ah, sim. É, bem triste.
Membros da comunidade gay de Chicago e Indianápolis já reconheciam que a polícia relutava em admitir. Era um serial killer de gays e que estava solta e caçando vítimas em todo o meio oeste. Então meio que a maioria era gays, né? Homens gays. Indo. Os crimes reviveram memórias sobre John Wayne Gacy, né? Pra quem não... Inclusive, né, gente? Podem revisitar nosso episódio do Gacy, se quiserem. Que estava no corredor da morte. Mas Gacy havia escondido suas vítimas enquanto o assassino da Highway parecia ostentar seus crimes ao deixar os corpos em lugares abertos para serem encontrados. O Dahmer já tinha rolado, né? Sim, acho que sim. Nessa época... Deixa eu ver, boa pergunta. O Dahmer começou em 78, mas o pico dele foi em 91, né? Então foi depois. É meio que quase paralelos, né? Isso, 87 a 89, 90, 91. Então foi mais ou menos na mesma época. Em janeiro de 83, um jornal gay de Indianápolis havia estabelecido uma linha direta para dicas sobre o caso e o feito o perfil do assassino como um homossexual que se autodepreciava, que matava seus parceiros de uma noite para refutar vontades indesejáveis, que faz sentido. Porque se ele tinha aqueles ímpetos de fazer sem pedir autorização, né? Porque provavelmente eram as vontades dele que... não tava rolando. Só interrompendo, na verdade, uma das vítimas não identificadas foi identificada no ano passado. Isso, é isso mesmo, que eu lembro que eu tinha visto algo sobre um serial killer de gays na época que os corpos estavam sendo encontrados até... Corpos não, né? Sendo identificados até hoje. Isso, novas tecnologias. Foi identificado um menino do Peru, se eu não me engano. E aí ele ainda tem 4 vítimas que não foram identificadas. Aquela pergunta se a minha memória tá boa pra outras coisas, gente. Não. A polícia local, por sua vez, ainda se recusava a vincular os crimes e não teve sorte na prospecção de pistas nos bares gays da cidade, onde sua aparição era considerada uma ameaça e uma violação devido ao histórico de como tratava a população LGBT. Aquele lance de que, né, a polícia vai investigar, mas é a mesma polícia que ataca aquela comunidade, né? Exatamente. Lembrando que a gente, nos anos 80, principalmente, era completamente o vínculo da sociedade com a comunidade gay, né? Então, sim, era bem mais violento. Extremamente marginalizado, né? Não era tipo que nem os Five da Netflix, sabe? Outra coisa. Os assassinatos continuaram no ano seguinte. Em 24 de janeiro de 83, Larry sequestrou e assassinou um jovem de 16 anos chamado Irving Gibson. Seu corpo não foi descoberto até 15 de abril, descartado em cima do corpo de um cachorro que também havia sido esfaqueado até a morte. Mano, até cachorro. Nossa, o cara não tem coração. Até o cachorro, que não sei se era do menino. Provavelmente pra ele ter matado, né? O cachorro deve ter tentado atacar ele e tal. Então... matou até o cachorro. Entre março e abril de 83, acredita-se que o Larry tenha matado pelo menos 5 outras vítimas com idades entre 17 e 29 anos. Eu acho que eu não coloquei aqui no roteiro, mas acredita-se que ele tenha matado até 23 pessoas. Nossa. Entre 19 e 23. Então, assim, em um período de espaço de tempo... 2 anos, cara. Absurdo. Surreal. Em 9 de maio, o corpo do Daniel Scott McNive, de 21 anos, foi descoberto em um campo. Os ferimentos no corpo do Daniel imediatamente ligaram o assassinato dele a outras vítimas que estavam sendo provisoriamente ligadas ao mesmo assassino. Então, assim, as autoridades meio que já tinham uma lista paralela, sabe? Tipo, foi encontrado esse corpo cheio de facada no torso, né? Na barriga, no peito e na garganta. E aí eles meio que perceberam, tipo, tem várias pessoas aparecendo assim, então, né, provavelmente é o mesmo assassino. Mas ninguém fazia nada quanto a isso, né? Então eles já tinham uma lista paralela. O Daniel, então, ele tinha sofrido 11 facadas no pescoço, 5 nas costas e 11 no abdômen, com uma ferida fazendo com que partes do intestino se projetassem através do seu abdômen. Então ele estava estripando as pessoas. Tanta facada que sai o intestino da pessoa por fora. É uma escalação também da violência, né, que ele tava fazendo. Demais, cara, demais. E além disso,
marcas de vergões, né, de amarrar, né, de que a pessoa foi amarrada, foram descobertas nos pulsos e nos tornozelos do Daniel, e a calça jeans foi puxada até os tornozelos. Tal como aconteceu com outras vítimas, o corpo dele não apresentava sinais de ter sido submetido a agressões sexuais. 9 dias depois, o Larry assassinou um jovem de 25 anos chamado Richard Bruce. O seu corpo foi jogado de uma ponte em um riacho e foi encontrado apenas em 5 de dezembro. E 6 dias depois que o corpo do Daniel McNive foi encontrado, né, em 15 de maio, a Polícia Estadual de Indiana finalmente fez uma reunião com 35 detetives dos 4 distritos, né, onde esses corpos foram encontrados com os mesmos ferimentos, os que eles sabiam, né? E a conclusão dessa reunião foi que, sim, a gente tem um serial killer aí à solta, foi a mesma pessoa que matou, né, em cada jurisdição, e todos os envolvidos na investigação deveriam formar uma força-tarefa unificada dedicada à apreensão dele. Então, as 4 investigações de assassinato separadas dentro de Indiana foram juntadas em uma só, com os investigadores concordando que essa força-tarefa ia ser composta por 2 detetives da Polícia Estadual, 2 da Polícia de Indianápolis e 2 de cada condado envolvido na caçada ao suspeito. Então, eles tinham gente presente em todas as áreas, né, onde eles sabiam que ele estava agindo. E essa força-tarefa foi denominada de Equipe de Investigação Multi-Agência Central de Indiana. Eu achei um nome horroroso, então eu chamei só de força-tarefa. Não é os Ghostbusters, né, do BTK, que é genial o nome, cara. Essa galera não foi criativa. É muito bom, né? Essa galera não foi criativa. Não, mas aqui, eu acho que quem ganha a medalha de nomes de operações é o Brasil, né, gente? Nossa, demais, né, cara? gente- Se fosse aqui, ia Cara. ser... Nossa, tem um cara dedicado só pra isso no Brasil, né? Tem que ter, cara. Não é possível. Deve ser, tipo, um funcionário público que fez lá todo concurso, ficou 2 anos estudando pra fazer. Só pra criar os nomes das operações da polícia. Exatamente, essa Trabalho do função dele no sonho, né? mundo. Não, Meu tem... Gente, tem... Eu até achei aqui umas operações aqui. Aqui, ó. Operação Tabela Periódica. Que é... Do que era essa daqui? Controlar um cartel que foi... Não sei o que. Porra, aí entrei aqui no site, agora os caras me colocando paywall. Ah, mas ver, meu amigo. Operação Senhor dos Anéis. Muito bom, né, Gente, cara? Operação Flintstones. Gente, Operação Vassourinha. Foi chamada Operação Vassourinha por investigar um grupo acusado de diversas ações criminosas, como ações policiais paralelas, interceptações, enfim. É isso, gente. E Operação Lava Jato, fase pichuleco. Ai, cara, sério, é genial. É muito bom, né? Operação Highlander. Caralho. Desculpa, gente. Vai, segue. Bom, enfim, né? Esses americanos que não têm tanta inspiração serão, como a nunca gente serão. nunca serão, né? Ele era comandado, então, essa força-tarefa pelo tenente Jerry Campbell, da polícia de Indianápolis, e todas as informações obtidas foram, então, inseridas em um banco de dados informatizado, vinculado, então, ao sistema policial estadual, porque estava recém começando essa questão de bancos de dados eletrônico, né? Então, as polícias meio que não era prioridade fazer isso, sabe? Então, eles faziam quando dava, e aí, quando rolou isso aí, né? Eles, vamos fazer força-tarefa, a gente bota tudo aqui, então, para ficar mais fácil da galera investigar. Vou só fazer uma pausa aqui. DJ, coloca uma trilha sonora romântica aí. Por quê? Que eu vou dar um recado. Ai, meu Deus. Esse recado é pra você que tá aí agora fazendo a sua faxina. Dá aquela esfregadinha ali no cantinho. Vá torcer esse pano do rodo. Estamos na metade, gente. Um beijo e boa sorte. Vamos continuar. Bom, no primeiro dia da força-tarefa, os investigadores entraram em contato com o Centro de Informações sobre Crimes, um banco de dados mantido pelo FBI, e descreveram qual método o assassino usava e como descartava os corpos.
eles solicitaram que oficiais entrassem em contato caso outras vítimas que se encaixassem no perfil tivessem sido encontradas em outros condados e estados. Foi assim que Jay Reynolds e Jimmy Roberts foram adicionados à lista de vítimas do assassino que a Força Tarefa nomeou como assassino da rodovia. É o Highway Killer, né? Que ele ficou conhecido. Tem outro nome também que é o Interstate Killer também, que era a rodovia estadual. Nossa, cara, tava olhando aqui, foi olhar na Wikipédia, ele tinha 1,85 m, mano, ele era muito grande, cara. Era um gigante, né? Ele era gigante. E ele ainda malhava, então ele era super forte. Lembrando que perto de mim e da Bruna, todo mundo é um gigante. Isso é. Mas realmente, o cara era Perto grande. de mim, todo mundo é baixinho. A foto do 1001 Crimes é icônica, né, gente? Bom, em 6 de junho, um ex de Larry chamado Thomas Henderson ligou para a linha direta da equipe de investigação para contar suas suspeitas de que Larry poderia ser o assassino que eles estavam procurando. Thomas contou que Larry havia sido acusado de algum tipo de esfaqueamento, entre aspas, de um jovem caroneiro em 1978, que possuía um temperamento violento e gostava de bondage. Ele contou que Larry trabalhava em uma loja de bebidas em Greencastle aos sábados e morava em Terre Haute, com um outro homem mais velho nos fins de semana. Então, ele só morava lá nos finais de semana. Ele também informou aos investigadores que em maio de 82, o Larry havia drogado um menino de 14 anos e abandonado o jovem inconsciente na floresta perto de Greencastle. O menino não havia sido molestado e os investigadores teorizaram que a razão pela qual Larry havia feito isso era, na verdade, um meio de testar a eficácia do sedativo. Gente, ele estava usando de cobaia o menino. Uhum. De cobaia pra ver se o remédio ia funcionar. Agora que é o seguinte, ele, no geral, pelo que tava escrito aí, né? ele não abusava sexualmente. Porque a pira dele não era essa, na real, né? Era o ódio, era raiva. Era o ódio. Exato. Era não era sexual. Ele era mais gore, ser assim, sexual, né? Mas era muito mais vinculado à violência, né? Exato, exatamente. De repente, sei lá, ele até podia ficar excitado aí fazendo essas coisas, mas ele não... Sei lá, não curtia transar com as pessoas, ele queria matar elas, né? Exato. Depois de checarem os antecedentes de Larry e confirmarem a prisão em 78, eles perceberam que o modo como ele algemou as mãos e amarrou os pés de Craig Long era o mesmo que o assassino da rodovia fazia com suas vítimas. Essas informações foram consideradas o suficiente para manter um rastro informal do paradeiro de Larry, mas ainda não eram bastante para mantê-lo sob vigilância constante, né? A Força Tarefa também encomendou com o FBI um perfil do assassino. Os detetives do FBI previam se tratar de um homem branco em seus 20 e tantos ou 30 e poucos anos, que trabalhava em uma profissão subalterna, que apresentava um exterior rude, em parte devido ao seu ódio a si mesmo em relação à atração sexual por outros homens. O indivíduo projetava uma imagem machista e buscava a companhia e a aprovação de outros homens para ter um sentimento de pertencimento. Nossa, os caras acertam tanto nesses perfis, né? Nossa, muito surreal, louco, né? cara? Será que foi surreal. o John Douglas aí também? Eu não consegui encontrar quem que fez. Não sei. Que era a mesma época ali, né? Apesar que depois do John Douglas fez isso como uma técnica, né? Então é ele mais ensinou fácil, todo mundo, né? Ele ensinou todo mundo. Ensinou todo mundo, então é mais fácil, né? ter Nossa, é muito da hora, né, gente? Sim. Assim, esse indivíduo frequentaria bares rednecks e seria uma espécie de coruja da noite, mas viveria à beira do pânico homossexual, sempre com medo de ser rotulado pelos outros apenas como queer. Peraí, gente. Rednecks também são aquela galera, né, mano? Tipo, white trash americano, aqueles caipirão, né? Caipirão, coisas então, do tipo. Eles achavam, ele deve frequentar esses lugares macho man, né? Então, pra não mostrar que ele era a comunidade LGBT, tá, gente? Por causa desse medo, esse ofensor pode expressar ódios aos homossexuais para mascarar sua atração sexual por aqueles a quem ele buscou aceitação. Além disso, o FBI previu que, após a conclusão de um assassinato, o infrator apagaria simbolicamente o ato, fazendo um esforço rudimentar para cobrir suas vítimas com folhas ou terra, e que esse indivíduo provavelmente tinha uma idade média, classe média,
e um cúmplice que era o mais inteligente em vários de seus homicídios iniciais. Como muitas vítimas eram atléticas e altas, esse perfil também previa que o agressor fosse um indivíduo fisicamente forte. As previsões dentro desse perfil sobre a força do infrator foram apoiadas pela presença de marcas profundas nos pulsos de muitas vítimas, sugerindo que elas lutaram para resistir a serem amarradas, né, na verdade, algemadas. Ou seja, acertaram perfeitamente. É muito bizarro, né, cara? É tipo 100%. Nossa, é muito da hora. Eu acho 100%, muito foda. Cara, muito Gente, foda. como que eles sabem, né? Psicologia, né, amiga? Eu sei, amiga, mas parece mágica. É mágica. Eles são mágicos, na verdade. Em 2 de julho, o corpo parcialmente vestido de um homem hispânico não identificado foi descoberto em um campo. Essa vítima tinha falecido desde 27 ou 28 de junho e havia sido repetidamente esfaqueada no abdômen. 8 semanas depois, em 31 de agosto, uma equipe de aparadores de árvores descobriu o corpo de outra vítima em um campo perto de uma estrada de pedágio, perto da Rota 60 de Illinois. Os investigadores rapidamente ligaram esse assassinato às mortes por esfaqueamento de outros 2 jovens, cujos corpos foram descobertos perto daquele local no início de 83. A vítima era um homem de 28 anos chamado Ralph Calise. Ele havia sido esfaqueado 17 vezes com uma faca de açougueiro ou de caça, com várias feridas infligidas em seu abdômen, fazendo com que partes do seu intestino se projetassem através do seu corpo. Então, em setembro, aí já tava chamando muita atenção, né? A galera, tipo, a comunidade gay já sabia, todo mundo já tava ligado o que tava rolando. Só que a sociedade, no geral, não sabia, né? Tava meio no submundo, assim. E aí uma repórter, né, chamada Geraldine Kolarick, da WLS-TV de Chicago, ela começou a notar essa similaridade entre alguns casos de jovens assassinatos no condado de Lake. E ela foi atrás e começou a conversar com investigadores de outros condados, e aí ela descobriu mais vítimas que tinham perfis similares e haviam sido assassinadas da mesma maneira. Então foi aí que o público realmente ficou sabendo o que estava rolando, sabe? Porque foi a mulher que fez por conta, sabe? O trabalho investigativo e começou a ir atrás e tal. Em 4 de outubro, 2 caçadores de cogumelos descobriram um torso humano escondido dentro de um saco plástico no condado de Kenosha, em Wisconsin. A vítima foi identificada como Eric Hansen, de 18 anos, que havia sido visto vivo pela última vez em 27 de setembro. A cabeça, os braços e as pernas de Eric foram separados do seu torso com uma serra, e o torso foi completamente drenado de sangue. O crânio e as mãos nunca foram encontrados. Mano, agora ele tá tipo assim, gorzão, né? Ele tá desmembrando. Tipo, nossa, cara. É surreal, cara. Surreal. Mano, que pesado. Em 18 de outubro, os corpos parcialmente decompostos de outras 4 vítimas foram descobertos ao lado de um carvalho, perto de uma fazenda abandonada em Lake Village. Cada vítima havia morrido há vários meses e todos haviam sido parcialmente enterrados, com partes do corpo de cada vítima permanecendo expostas acima do solo, sugerindo que o assassino havia feito apenas esforços mínimos e rudimentares para enterrar cada vítima. É o que eles chamam de cova rasa, né? Tipo, exatamente tipo assim, como o FBI falou que ele fazia. Gente. 3 dessas vítimas foram enterradas em um lado da árvore, a 1 metro de distância, com as cabeças voltadas para o norte. Uma 4ª vítima foi enterrada do outro lado da árvore. E assim, desculpa, eu acabei não colocando aí, mas tipo, essas 3 vítimas que estavam de um lado eram brancas e a vítima que tava do outro lado da árvore era negra. Então até isso ele separou, sabe? Tipo, caralho, né? Completamente... Tava demorando. Não, mas eu acho que era mais questão de, tipo, organização, sabe? Pra, tipo... doidinho. Colecionar a vítima, sabe? E daí fazer meio como você colecionar figurinha e bota, sabe? Organiza. Cara. Ele organizou as vítimas dele em volta da árvore. Eu percebo que é quase que um negócio ritualístico, né, pra ele, esse lance. Tipo... Eu acho que é assim. É que nem porque serial killers que tem o passo a passo, tem o lado metódico deles, né? Normalmente, os caras têm uma parada meio metódica, né? Não vem de um surto, nem nada.
Todas as 4 vítimas foram esfaqueadas mais de 24 vezes com uma lâmina de pelo menos 20 centímetros de comprimento. Gente, 20 centímetros é uma faca de churrasco. É, um facão. Uma peixeira. E as calças de cada vítima foram descobertas em torno dos seus tornozelos. 2 meses depois, em 7 de dezembro, né, um caçador descobriu o esqueleto parcialmente enterrado de outra vítima. A vítima foi identificada como Richard Wayne, de 17 anos, que havia desaparecido em 20 de março, enquanto viajava da Califórnia para sua casa em Montpelier, Indiana. O corpo da segunda vítima foi descoberto sob os restos de uma casa móvel queimada a poucos metros onde Richard havia sido enterrado. Esse jovem nunca chegou a ser identificado. Em 30 de dezembro de 1983, um policial rodoviário de Indiana vê a caminhonete de Larry parada ao lado da rodovia Interestadual 65. Ele vê 2 homens se movendo em direção à floresta, com um deles parecendo estar amarrado. Após uma investigação mais aprofundada, o jovem acusa Larry de fazer avanços homossexuais e perguntar se ele poderia amarrá-lo. O policial revistou o carro de Larry e encontrou uma fita cirúrgica, cordas de nylon e uma faca de caça manchada de sangue. Questionado pelos detetives da Força Tarefa, Larry negou ter relação com qualquer um dos assassinatos. Porra! Tipo, não tem foi nada que nem mesmo. Foi tipo o Ted Bundy. Aqui, ó, casualmente. E foi tipo o Ted Bundy, né? Um policial rodoviário, assim, parou ele, encontrou as coisas no carro. Tipo, sério, cara, surreal, né, mano? E aí, após a conclusão do exame forense da picape do Larry, os investigadores de Indiana informaram que ele estava livre para deixar a custódia e manter a posse do veículo. E agora que ele sabia que ele era suspeito de assassinato, ele podia se livrar de outras provas, né? E por isso, nas primeiras horas de 1º de outubro, os investigadores conseguiram um mandado de busca, autorizando a busca na casa dele. Na casa do Robert, na verdade, né? Que era que ele dividia, né, nos fins de semana. Nessa casa foram encontrados recibos de cartões de crédito que colocavam ele próximo a vários locais onde vítimas foram encontradas. Alguns desses recibos mostravam que ele tinha comprado algemas e uma faca, e também tinha registros de ligações a cobrar que ele tinha feito em horários muito próximos a quando as vítimas teriam sido mortas. Então, tipo, era tudo muito próximo, mas nada concreto, assim, sabe? Eles tinham... Era tudo circunstancial, sabe? Não é nada que vai provar com... Tá, prova, né? Que ele estava nesses lugares e tal, mas para um julgamento precisa ser 100% certeza, né? Então não era nada que realmente eles conseguissem usar para levar ele a julgamento. Logo após sua libertação da custódia, em 4 de outubro, Larry solicitou representação legal de um advogado de Chicago chamado Kenneth Dickovsky, tendo recebido a confirmação do investigador-chefe de que a polícia não tinha provas suficientes para acusar formalmente o seu cliente de assassinato. Kenneth entrou com uma ação civil contra a polícia de Lake County e a Polícia Estadual de Indiana em 11 de outubro, citando assédio ao seu cliente. Esse processo pedia $250 mil em danos contra 11 oficiais. Gente... Ele muito doideira. Foda, né? A inspeção do calçado e da caminhonete de Larry revelou que as impressões de suas botas eram uma correspondência precisa com moldes de gesso tirados de impressões descobertas ao lado do corpo de Ralph Kalisz, enfim. O padrão das marcas de pneus do seu veículo também foram semelhantes ao que encontraram na região, e a força-tarefa decidiu que haviam provas suficientes para acusar o Larry pelo assassinato de pelo menos uma das vítimas, Ralph Kalisz, ou Kalisz. Ele foi... na real aqui, eles só estão tentando achar, tipo, uma vítima, né? Tipo... Isso. Prova de uma, pelo menos, né? Pelo menos para conseguir deixar ele preso, depois eles tentam ir atrás das outras, né? Ele foi formalmente acusado pelo assassinato de Kalisz em 29 de outubro, com a sua fiança fixada em $1 milhão. E a data de julgamento inicial marcada para 19 de dezembro. Larry alegou inocência, acrescentando em entrevistas anônimas à mídia que a acusação havia manchado a sua reputação entre sua família e amigos, e proclamando
que se ele tivesse assassinado qualquer indivíduo, existiriam evidências de verdade. Como que é esse negócio de entrevista anônima à mídia? Ah, ele manda, mas, tipo, não fala que Não é... fala que é ele, tipo... tipo, ele até... o jornalista até sabe, mas não coloca que foi ele que falou, Tipo, sabe? segundo fontes. Isso, exato. Entendi. Ai, sabe? Meu advogado... O advogado manda pro repórter e tal. Enfim, é assim. Uhum. Em outra busca na casa de Robert, a polícia encontrou uma chave que era exatamente igual a uma chave encontrada embaixo do corpo de Steve Hagan. Essa chave foi posteriormente determinada como sendo da porta de um escritório onde Larry havia trabalhado em 82. Após uma longa audiência probatória em dezembro de 83, o juiz do Lake, William Block, decidiu que, embora a prisão inicial de Larry pela violação de trânsito tivesse sido legalmente válida, sua detenção subsequente, durante a qual provas recuperadas pela polícia de Indiana e agora apresentadas perante ele foram obtidas sem causa provável e que a detenção de Larry foi ilegal. Uma outra audiência foi agendada em 23 de janeiro de 84 para determinar se as moções da defesa seriam aceitas para anulação das provas obtidas nos mandatos de busca. Gente, assim, eu tô terminando a última temporada de How to Get Away with Murder. Tô viciada. Nossa, eu desisti. Ai, é muito bom, né? Ai, tô viciada. Eu parei na terceira. Não, gente, eu tô apaixonada. Analise minha vida, meu amor. E, agora você virou advogada. Então eu tô na última... sou formada nisso. Especialista. E aí eu tava lendo agora, tipo, eu tô muito... obviamente, né, cara, que é ilegal. Porque a Annalise saberia como negar essa prova. Exatamente. Felizão alegre. Entendeu? Se fosse a Annalise aí, ó, saia felizão alegre. Com essa cagada mais pra frente vai aparecer uma Annalise, hein, cara. Vixe. A gente já viu ela. Mas assim, foi basicamente, ele foi preso pelo negócio por estar parado na rodovia, sabe? Que era ilegal, tá? Estacionado lá na beira da rodovia. E aí, beleza, ele foi preso por isso. Só que ele não poderia ter sido detido com as acusações de assassinato que não tinham nada a ver com isso, sabe? E aí, todos os mandados de busca que eles conseguiram foi baseado nas acusações de assassinato, que não tinham nada a ver com a questão da rodovia. Então, meio que anula. Todas essas provas que eles conseguiram no apartamento foram anuladas por conta disso. Caralho, bro. Então, é um mau trabalho de polícia. Lembra quando a gente falou do caso do BTK, sabe? Que os policiais... Mano, o cara falou assim, a gente tem que fazer exatamente tudo certo pra não dar margem do cara escapar por tecnicalidade, né? Que é como eles chamam esse tipo de coisa. E é realmente um bom trabalho de detetive, né? Eles vão ter essa noção de o que eles precisam fazer, o passo a passo legal, para que eles possam usar essas provas em julgamento e não mandar tudo pro ralo, né? Porque foi o que eles fizeram aqui. Sim. Então, né? É que nem quando tem... Já aconteceu, já vi outros casos de, tipo, o cara não lê os direitos, sabe? E isso, todo direito caso é zoado por conta disso. A gente entende então, qualquer que erros detalhe, acontecem, mas... Porra, não é um pequeno caso, né? Exato. Já é uma força-tarefa. Provavelmente já estava ciente do que estava rolando pra ele desconfiar de um cara que tá na estrada, né? E é literalmente o apelido dele, né? O assassino da estrada, né? Exatamente. Foda. Bom, e aí nessa audiência, né, pra decidir se iam anular ou não essas provas, tiveram oficiais que então testemunharam, né, que essa busca feita na casa do Robert em 3 de outubro tinha sido feita sem mandado. Então aí já foi água abaixo, né? Tipo, tacaram, foda-se, realmente foi tudo pro lixo o que eles fizeram. Nossa, cara. E aí, em 1º de fevereiro, o juiz Block decidiu que, embora o Larry tivesse assinado a renúncia aos direitos de Miranda dele, né? Que é aquele, você tem direito a permanecer calado, bibibi, ele tinha sido detido para interrogatório por acusações não relacionadas ao crime de assassinato, e só mais tarde foi detido sob acusação de solicitação, que é como eles chamam quando você solicita prostituição, né, que também é um crime. Então, as provas que foram conseguidas com a detenção ilegal estariam contaminadas e não poderiam ser usadas, porque elas foram conseguidas de modo ilegal. E aí o juiz ainda diminuiu o valor da fiança, né, para 10 mil, e assim o Larry foi libertado em custódia em 6 de fevereiro de 84, depois que a família dele e o Robert pagaram a fiança.
E aí os termos impostos à fiança dele estipulavam que ele não poderia deixar Illinois. E 4 semanas após a libertação da custódia, ele se mudou para Chicago. E aí ele foi morar em um complexo de apartamentos em Rogers Park, com o Robert ainda comprando todos os móveis, mobiliou todo o apartamento para ele e pagava o aluguel para ele. Olha só que coisa. Nossa, Meu Deus. é o velho da lancha. O velho da lancha, ele tinha o velho do apartamento. E, além disso, comprou também um novo conjunto de pneus para a picape dele. Olha Por que só não, né? coisa. Por que não? Já que tá aí, né, pagando tudo. E a pedido dos advogados dele, ele se recusou a fornecer ao John Dobrovolskis, que era o amante dele, né, o novo endereço, mas ele descobriu onde ele morava, não deu muito certo. Ah, ele deve ter falado, né, cara? Ah, ele descobriu, ele deve ter falado. E aí eles voltaram a se encontrar. Gente, que loucura. É. Bom, por volta das 10h30 da noite, em 19 de agosto de 84, o Larry atraiu um jovem de 16 anos chamado Daniel Bridges para o seu apartamento. O mais novo de 3 irmãos, Daniel era uma criança negligenciada que fugiu de casa e acabou se vendo ali obrigado a se prostituir desde os 12 anos para sobreviver nas ruas. Daniel era um conhecido próximo da vítima Ervin Gibson e sabia que deveria ter cautela com Larry, que ele descreveu a um repórter da NBC como um real freak, que é tipo um doidão, assim. Uhum. E que era bem conhecido pelos prostitutos masculinos de Uptown. Daniel deu essa entrevista em maio a um repórter que filmava um documentário focado na exploração sexual infantil. Então, meses antes dele ir, né, no apartamento do Larry, ele falou, tem uns clientes que são, né, meio que a gente tem que ter cuidado, tá? Ele tava se referindo ao Larry. Ah, sim. É isso. Olha que cuidado com aquele esquisitão. É, ele sabia, porque, tipo, né, ele pagava programas e tal, e ele era aquele cara que puxava faca no meio do negócio, né, sem perguntar antes, então eles já meio que sabiam, assim, pra ter cuidado com ele, né. Dentro do apartamento, o Daniel foi amarrado a uma cadeira antes de ser espancado, torturado e depois esfaqueado até a morte. O Larry, então, desmembrou seu corpo no banheiro e o corpo foi cortado em 8 pedaços e cada um foi completamente drenado de sangue antes de ser colocado dentro de 6 plásticos separados. Gente, ele aí já, tipo assim, já tinha quase sido pego, agora ele nem tem controle mais sobre nada. Tipo cara, assim, no apartamento, mano. É. Sabe? Não, e agora ele, tipo assim, eu acho que ele não consegue parar, sabe? É, eu também acho. O corpo desmembrado de Daniel Bridges foi descoberto por um zelador chamado Joseph Bala na manhã de 21 de agosto de 84. Seus restos mortais foram colocados dentro de uma lixeira perto do apartamento de Larry e dentro de uma unidade não destinada ao uso de inquilinos no condomínio. Acreditando que as sacolas foram despejadas ilegalmente, Joseph foi retirar as sacolas da lixeira para inspecionar o conteúdo. Ao tirar o primeiro saco de lixo, ele estourou e revelou que o conteúdo era uma perna humana decepada. Imagina o susto do zelador. Mano, coitado. Mano. Tava só lá trabalhando, coitadinho. Tipo, olha aqui os inquilinos fazendo merda, botando lixo onde não pode. Nossa, mano, coitado deste homem. Coitado, cara, sério. Que terror, né, cara? Uhum. Relatando sua descoberta à polícia, Joseph afirmou que outros zeladores viram um inquilino chamado Larry Eyler, né? Colocando as sacolas na lixeira na tarde anterior. Reconhecendo o nome de Eyler, um capitão de polícia chamado Francis Nolan informou a outros 4 policiais presentes: detenham qualquer um que ocupe o apartamento 106, não importa quem seja. Em poucos minutos, Larry foi preso em seu apartamento. Seu amante John também foi levado em custódia por estar no apartamento, mas foi liberado logo em seguida. Depois disso o John se mandou e não procurou mais ele. Ninguém tinha a mínima noção, né, também. Exato. E aí, ao examinarem o apartamento, os detetives forenses, né, depois aí que ele já estava preso, eles encontraram grandes quantidades de sangue que tinha sido limpo, né, eles conseguiram ver com luminol. Tinha sangue no chão, nas paredes e no teto do quarto. Tinha sangue, tipo, no tapete. Tinha sangue na cadeira. Tinha sangue por tudo. Assim, eles encontraram vestígio por tudo.
Até o rastro do corpo sendo arrastado do quarto até o banheiro, sabe? Surreal, imagina a cena, né? No apartamento também foram encontradas as roupas do Daniel que ele tinha lavado. E também várias... ele tinha, na verdade, uma serra e várias lâminas de serra que ele tinha comprado. Então, tipo, ele já comprou, sabe, planejando o que ele ia fazer. As impressões digitais do Larry também foram encontradas nos sacos de lixo que continham os pedaços do corpo do Daniel. Então, assim, não tinha como ele falar que não foi ele, sabe? Não tinha. Em 22 de agosto, o Larry foi formalmente acusado pelo assassinato do Daniel. Ele negou qualquer conhecimento do crime, insistindo que as suas impressões digitais deveriam estar nos sacos contendo o corpo do Daniel, porque ele tinha movido os sacos para o lado enquanto colocava outros sacos de lixo dentro da lixeira. Mano. A cara de pau, né, mano? Nossa, mano. Aquele lance também do cara já achar que, tipo, matou pra caralho e ninguém vai mais pegar ele, entendeu? Exato. Não, e tipo assim, que coincidência que alguém matou um corpo exatamente do jeito que você mataria uma pessoa e colocou o corpo do lado do seu novo apartamento, olha só. Que coisa, que loucura, né? Gente. A autópsia também revelou que o Daniel tinha sido esfaqueado múltiplas vezes no peito com uma faca e um picador de gelo. E ele também tinha múltiplas facadas no abdômen. Então, exatamente o mesmo esquema que ele fazia com as outras vítimas, né? Para buscar a pena de morte, os promotores Mark Rakoczy e Rick Stock optaram por acusar Larry dos crimes de sequestro agravado, restrição ilegal e ocultação do corpo de Daniel, além da acusação de assassinato, obviamente. Larry foi a julgamento em 1º de julho de 1986 e seus advogados o instruíram a não testemunhar em favor próprio. A defesa argumentava que outros 2 homens haviam frequentado o apartamento de Larry e, por isso, ele era inocente da acusação. Os advogados... Era tipo assim, o John e o Robert. E o Robert, né? Tipo, ele queria jogar em cima deles isso daí. Tu não precisa nem jogar em cima de ninguém, né? É só você precisa provar que pode não ter sido ele. Entendi. Então, eles não precisavam acusar ninguém, assim. Os advogados também falavam que a acusação de sequestro era infundada, pois não havia nenhuma evidência de que Daniel havia sido forçado a entrar no apartamento. Em 9 de julho, o júri deliberou por 3 horas e o Larry foi considerado culpado do sequestro agravado, prisão ilegal e assassinato de Daniel Bridges, além da ocultação do corpo do adolescente. Finalmente, né, gente? Finalmente. Em 3 de outubro, o juiz sentenciou Larry à morte por injeção letal. Em 88, Larry tentou apelar sua condenação, acusando Robert Little de ter assassinado Daniel e que ele teria somente ajudado a se livrar do corpo. Essa apelação foi indeferida em 25 de outubro de 88 e a data de execução de Larry foi marcada em 14 de março de 90. Nossa, foi marcado rápido, né? Logo no ano seguinte. Normalmente... Não, 2 anos, né? Normalmente demoram anos e anos, né, pra... É que, na verdade, marcam a data, mas não quer dizer que vai ser, né? Entendi. Porque tem todas as apelações e tal. A execução de Larry foi sendo adiada, né? Que nem se disse, por Exato. apelações. Em novembro de 90, um promotor do Condado Vermilion conseguiu evidências com relação ao assassinato de Steven Hagan. Ao ser informado dessa acusação, Larry concordou em confessar o assassinato de Steven, sob a condição de lhe seja dada uma pena fixa de prisão, em oposição a uma nova sentença de morte. Quando ele ficou sabendo que estavam mexendo nos casos antigos e tal. Sim, ele falou, vai feder mais ainda, né? Já está fedendo. Já está fedendo. Nessa confissão que ele deu em 13 de dezembro, ele não só confessou, né, como o assassinato, né, do Steven, como ele também acusou o Robert Little de ter ajudado ele no assassinato do Steven. O Larry recebeu uma sentença de 60 anos de prisão em 28 de dezembro, a ser cumprida simultaneamente com a sua sentença existente. O Robert, então, com 53 anos, foi preso em 18 de dezembro e formalmente acusado de assassinato em 1º grau do Steven, enfrentando uma sentença de 60 anos de prisão caso fosse condenado. No mês seguinte, o Larry tentou um acordo onde ele iria confessar 20 assassinatos em troca da conversão da pena dele de execução como prisão perpétua.
E aí, se esse acordo fosse negado, ele ia levar os segredos dele pro túmulo. E, embora a maioria das autoridades das jurisdições desses crimes, assim, praticamente todos queriam aceitar o acordo, o juiz Jack O'Malley rejeitou esse acordo. E ele foi extremamente criticado por conta disso. Porque, sério, sabe, dá um fechamento pra esses casos, pras famílias, né, cara? Tipo, mano, é surreal. E ele não quis aceitar, tipo, assim... não dá pra entender. Não dá pra entender, até porque aí a gente vê aquele lance de quando a justiça é usada por motivo de vingança e não por punição realmente, né? Do que rolou, justamente. Enfim, foi uma atitude esse juiz levou pro pessoal. Exatamente. Exato. Robert Little foi a julgamento e em 17 de abril de 91 foi considerado inocente de todas as acusações. Larry Eyler morreu na enfermaria do Centro Correcional Pontiac em 6 de março de 94. A sua morte foi devido a complicações relacionadas à AIDS. Ele estava gravemente doente por aproximadamente 10 dias antes de sua morte. 2 dias depois da morte de Larry, Caitlin Zellner, a sua advogada, convocou uma coletiva de imprensa na qual ela revelou os nomes e descrições de 17 pessoas que seu cliente confessou ter assassinado pessoalmente, e citando outros 4 que ele alegou terem sido assassinados com a ajuda de Robert Little, a quem Caitlin se referiu nessa conferência de imprensa como, abre aspas, um indivíduo sem nome que ainda vive em Indiana, fecha aspas. Deixou a indiretinha, né? No ar. Exato. Ela enfatizou a insistência do seu cliente que o Little, né, o Robert, foi quem realmente assassinou o Daniel Bridges. Então, ele assassinou 300 outros, mas o Daniel... mas eu acho super estranho, porque assim, ele testemunhou no julgamento do Robert sobre né, as acusações e tal. E ele já sabia que ele tava com AIDS nessa época. Ele já sabia que ele tava morrendo, porque nessa época a AIDS era uma sentença de morte, né? Não tinha tratamento. Então, ela fala até hoje que ela sabe que ele não... Ela acredita nele. Ela acreditou que ele realmente... E tu pra pensar no perfil lá do FBI, eles falam que em alguns assassinatos ele pode ter tido um cúmplice que era mais inteligente que ele. E aí você fica assim, cara, o Robert era professor universitário, sabe? Sim. Tipo, gente, que doideira, né? Surreal. E assim, essa mulher, a Caitlin, é aquela que aparece no Making a Murderer na 2ª temporada. A advogada. Tô ligada. Que agora tem um escritório. Ela é analisa. Agora ela tem um escritório que é especializado, né, em tirar análise como é que é? Condenações errôneas, né? E ela fez isso justamente depois desse caso, que aí depois desse caso ela falou, eu nunca mais vou pegar um caso onde alguém é culpado. Ela, tipo, jurou pra ela mesma, assim, que ela nunca mais ia tentar defender alguém que era culpado, porque ela, tipo, foi horrível pra ela, e ela, tipo, sabendo, ele confessou pra ela, e ela teve que esperar anos, né, pra dar esse fechamento para as famílias, né, que ele confessou os crimes e tal, depois que ele falou, você vai poder falar só depois que eu morrer. Nossa. E aí ela ficou esperando e tal, e aí depois disso que ela abriu a firma dela em Illinois, que é para tentar reverter essas condenações erradas, né, que ela trabalha agora no caso do Making a Murderer, pra quem não assistiu, assiste, que é super bom. Muito bom mesmo. Eu adoro Making a Murder. Muito bom, né, cara? Mas, eu desconfio do homem lá. Mas continue. Eu acho que não, cara. Eu sou meio do contra. Eu acho que não. Assim, eu sou muito por prova física. E a casa do cara era uma bagunça. Ele era muito porco. Como é que ele ia limpar aquilo, sabe? Se tava sujo. Eu acho isso bizarro. E outro negócio que aconteceu também foi que o John Dobrovolskis, que era o amante... O primeiro advogado... o amante. O amante do Larry, ele voltou, né? Depois que ele foi preso, ele voltou a morar com a esposa dele, em Chicago. E ele também morreu de AIDS em janeiro de 1990, aos 29 anos. E a esposa? Então, a esposa não tá... Ficou bem, eu acho, pelo que eu sei. Ela não aconteceu nada com ela. Então, tipo, os dois morreram de AIDS.
E o Robert Little continuou dando aula, continuou, né? A vida dele, né? Mantendo que ele era inocente e tal. Então, tipo, nunca mais ele foi. A própria polícia falou que eles não tinham nem provas e nem como ir atrás, né, dessas investigações. Porque não tinha como acusar ele formalmente. De repente, o Robert, ele só ajudava meio que pra agradar o Larry, né? Tipo, não era dele isso, tá ligado? Talvez. Eu acho que era, tipo, meio que ele viu... Porque ele tinha, assim, paixão platônica, né, pelo Larry. Uhum. E aí ele meio que viu que o Larry curtia essas coisas e, tipo, pode ter tentado participar. Era uma forma dele se aproximar, Exato. É isso. Eu acho que pode ter acontecido isso também. Tipo, muito por conta desse negócio. Eu achei muito estranho isso do FBI falar, ele pode ter alguém mais inteligente que ele em alguns assassinatos. E foi exatamente o que ele falou. Isso aí foi uma indiretinha fodida, né? Tipo, talvez foda, um professor. Exato, só faltou falar isso, né? Talvez um professor. Mas essa foi a história, então, do Larry Eyler, que é o assassino da Highway. Que é isso. É isso, gente. Então, um caso horroroso, mas um serial killer bem conhecido aí. E bora lá então para os comentários. Antes dos comentários, eu quero falar aqui com os ouvintes. O quê? Seguinte, gente. Está chegando aí turnê Fabiana no Reino Unido. Eita. Então, se você quer que eu me hospede na sua casa, porque é caro se hospedar em libras, e você vive nas seguintes cidades, que eu vou falar agora, me manda uma DM. Não, sério. Eu vou estar... E mesmo assim, se vocês não puderem me hospedar, a gente pode tomar um café, alguma coisa. Mas, eu vou falar onde eu vou estar. A turnê da família. A minha turnê. É assim, eu vou pra Inglaterra primeiro. Então, lá na Inglaterra, eu vou pra Londres. Que aí lá eu tenho onde ficar. Vou ficar na casa de uma amiga. Mas, ouvintes de Londres, vamos tomar um negocinho. Vamos me levar nos restaurantes veganos. E tomar cerveja em Camden. Depois eu vou pra Leeds, num festival de música que chama Slamdunk, que é um festival emo, sim, porque não poderia ser diferente. De lá, eu vou pra Glasgow e Edimburgo, então se tiver alguém aí de Glasgow ou Edimburgo com um sofazinho disponível, me manda uma DM, porque eu vou fechar as reservas agora, mas se tiver um sofá disponível, né, é melhor porque é de graça. E aí, mas também, mesma coisa. Se não quiser me hospedar, não tem problema. Mas vamos tomar um negócio. De lá, eu vou pra Belfast, que é na Irlanda do Norte. E lá, também, sofazinho ou drinks, ou os dois, né? Tanto faz. E depois em Dublin, que eu vou ficar mais uns dias. Dublin. Eu vou pra Dublin, meu. Fiquei lá em Dublin, meu. Quando eu fiz meu intercâmbio. Não. E aí, Dublin também, se vocês quiserem aí me levar pra ver os gnomos, os leprechaun, gaúchos, principalmente, tá ligado? Vocês viram esse vídeo aí? Sim, cara, muito bom. Eu vou pra Dublin da Irlanda mesmo, não pra Dublin do Rio Grande do Sul, tá, gente? Mas se vocês também aí tiverem um sofazinho ou só quiserem tomar um negocinho, mande uma DM, que essa daí vai ser minha turnê. E é isso. Esse é meu recado. Você pode ter o prazer de me ter em sua casa. De meter em sua casa. Quem sabe, não é mesmo? Fica aí no ar. Caiu lá o gringo, viu? Caiu. É isso, gente. Ajudem a amiga. Ajudem a amiga. Mas no meu caso, só aquele de sempre, né, galera? Casinha da praia. Na praia aqui, ó. Precisando aqui, ó, tá abandonada, porra. Aqui, ó. Quem quiser também me abrigar no Rio de Janeiro, não tenho nada marcado, mas posso marcar. Mas posso marcar. Do Rio de Janeiro, olha, Jéssica, tem aqui, ó, um colchãozinho show. Show, hein, esse colchão, hein? Me chama que eu vou, tá bom? Só chamar. Eu vou pegar o buzzer e vou. Mais fácil. Gente. Bom, vou começar então os comentários.
Eu quero ler o comentário da Natália Cristine. A Natália diz assim: 15 minutos de videoaula. Eca, odeio, não aguento mais. 1h e 11 minutos das meninas falando e fazendo comentários. Poxa, só isso, queria mais. Pois é, agora você teve um episódio de 1h30. Aí, ó. Sério, vocês são perfeitas demais. Sobre o crime, eu ainda fico muito assustada pensando que é comum esses casos em escolas estadunidenses e parece que eles não fazem muitas coisas para mudar isso. Óbvio que eles devem fazer algo para diminuir esses casos, mas mesmo assim continua acontecendo sem parar. Eu, morando no interior de Goiás, morro de medo disso acontecer. Cara, é bizarro o quanto eles acham normal, né? Tipo, você ter massacre em escola. Sim, eles até têm programas, assim, pra treinamento pras crianças. Mas é muito complicado, porque a gente tá falando de acesso às armas, a gente tá falando de uma... Sim, cara. Uma educação... Educação não, foda, né? Mas, tipo, de uma sociedade muito com violência. Não que a nossa não seja também, né? Brasileira não seja. Mas é por outros motivos, né? Exato. E é muito doido isso. Nossa, eu também acho surreal, cara. Como é normalizado pra isso. Tipo, você tomar um tiro na escola, sabe? Tipo, como assim, cara? Mano, que loucura, né? Lembrando que o último caso foi o massacre da escola Bafo, né? Sim. Os comentários que eu vou ler são 2, porque são parecidos, né? São do mesmo tema. Uma sobre a IsaBV.art, falou: meu avô também fazia parte dessa comunidade que eu e a Bruna a gente estava falando, sobre a comunidade de avós que não gostam de religião. Que não gostavam de igreja, enquanto avós queriam fazer tudo pela igreja. Meu avô também fazia parte dessa comunidade. Ele dizia: crente é tudo mentiroso, onde já se viu Jonas dentro da barriga da baleia. Mas deixe de mentiragem. E o Iris Matos falou que meu avô também não curtia igreja e ficava puto com a minha avó por fazer bolo para a igreja. Existe sim essa comunidade de avôzinhos putos com a igreja. Vovozinhos putos com igreja. Exatamente. Deve ter, cara. Lugar. É uma comunidade aí. Fica aí grande. Também a dica pra fazerem, oficializarem esse clube. Clube dos vovozinhos putos com a igreja. Que não gostava de padre, que sei lá, mano, achava muito chato. Desconfiado, né? Exatamente. Fabi, quer ler algum? Quero. Eu vou ler esse daqui, ó. Peraí, aqui. Sobre a busca de ajuda com terapia, já tentei pelo SUS quando a pessoa minimamente não dá devida atenção no seu pedido de ajuda. O que sempre ouvia era: faça exercício, tente academia. E sentia que por ser uma pessoa acima do peso, todos os meus problemas eram por falta de exercício. Mesmo eu já fazendo isso há anos, desanimei de encontrar alguém que realmente me sentisse à vontade. Cara, isso é um grande problema, né? Tipo, isso é foda. Quando a pessoa é gorda, tudo vira em torno disso, né, cara? Sim, você viu da moça que recebeu o diagnóstico de câncer agora, né? Sim. Não. Atrasado. Nossa, foi quanto tempo que ela ficou, o diagnóstico atrasado? Não lembro, mas foi bom tempo. Meses, assim, porque o primeiro médico disse que ela só tava gorda. Era gordura. Gente. E ela tá com câncer. E aí, voltando, tipo, esse comentário muito sobre aquele lance, né? Que até a Bruna comentou, eu já li aqui, que é realmente complicado a questão de saúde mental. Existe preconceito em buscar e quando se encontra de uma forma social, às vezes não entrega de melhor qualidade. É bem complicado quando a gente vê... Eu acho muito escroto, inclusive, quando a galera fala: procura terapia. Se tiver a terapia... Porra, mas que terapia que a gente tá falando? É uma terapia da qual a pessoa paga e que realmente vai lá, o cara anota o que você fala e depois na outra semana vocês voltam e retomam o assunto. Ou uma terapia que o cara tem que correr atrás de ou programas sociais ou através do SUS, que cada semana vai ser um psicólogo diferente e que ele basicamente tá mais preocupado com a galera, o cara que tentou se matar e tá na UTI do que com você, e que vai achar que é mais fácil botar você te internar.
E que se por acaso você se matar, a galera vai te tratar mal, que também é uma outra coisa que acontece dentro do SUS. Sim, cara. Sabe? É Muitos foda. casos de violência por quem tentou se matar. Então, existe, tipo, é muito complicado quando a gente fala de saúde mental e fala, não, gente, é só ir atrás da terapia, porra, mano, né? É difícil, complicado. Eu vou fechar com o comentário do Kairos, que a gente conheceu lá em São Fofinho. Paulo. Que eu conheci, né? A Jéssica já conhecia o Sim. Kairos. Um fofo, cara, gente, muito querido. Ele falou assim: nossa, gente, eu chorei ouvindo esse episódio. Quando vocês começaram a falar do ataque em si, falando sobre as vítimas, me emocionei muito. Coisa com criança mexe comigo, e o complicado é como já falaram nos comentários. Assusta muito como os estadunidenses têm muitos casos que envolvem escolas. Muito triste esse caso, tanto pelas crianças como pela esposa e pelos animais. Teve gente perguntando nos comentários se algum animal sobreviveu ou não. Eu não deixei muito claro, né, no episódio, mas ele realmente amarrou as pernas dos cavalos para que eles morressem no incêndio. Então, tipo, Nossa. Ele queria destruir a cidade, gente. Era isso. Nem as plantas, nem as árvores, gente. Ele cortou as árvores. Ele cortou as árvores. Ele não nada. queria, ele queria destruir aquele lugar, tudo. entendeu? O não lugar ia sobrar todo. nada. É quase uma tática de guerra isso, né? Sim. Que os soldados, eles costumavam, tipo, depois que eles invadiam uma cidade, eles tacavam fogo em tudo pra que, tipo, se as outras pessoas chegassem lá... Isso aconteceu na Segunda Guerra, né? Se as outras pessoas chegassem lá, não tinha abrigo, não tinha nada. Tipo, Sim, exércitos inimigos às vezes e tal. sal em plantações. Em plantação, verdade. Então, é realmente muito, muito, muito triste. Beijo pro Kairos aí, querido. Então é isso, gente. Se você tiver qualquer sugestão, manda pro e-mail, gente, por favor. Manda pro e-mail. Estou cuidando do e-mail agora. E se você quiser nos apoiar, que a gente ainda precisa de ajuda para manter o podcast, entra lá no nosso site, milcrimes.com.br. Vai ter a seção de apoio. E aí, acima dos R$15 mensais, você participa das gravações ao vivo. E sim, vai ter o sorteio. Eu não fiz porque eu esqueci que eu ia viajar. Assim que eu voltar pra casa, eu vou voltar na quarta de tarde. Eu já, depois do episódio, eu já faço o sorteio pros apoiadores, né, do livro deste mês. Então, é isso, gente. Tem algum recado pra finalizar? Então... beleza, meu povo, muito obrigado. Até semana que vem. Tchau. Lembrem-se de me hospedar. Quem puder. Beijo, galera. Tchau, tchau. Galera.